Oi, gente, dando continuidade à nossa disciplina de Fisiologia Humana. Nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema nervoso autônomo, associado também, né, com a medula adrenal, que não deixa de fazer parte desse sistema nervoso autônomo, embora tenha uma função endócrina. Então, o sistema nervoso autônomo ele é um sistema de regulação das funções que são subconscientes e involuntárias, a gente chama de funções vegetativas, como função cardíaca, respiratória, processo digestório, vascular. Então, são as funções de extrema importância, inclusive, para a nossa vida, e por isso, inclusive, que elas não poderiam ser voluntárias, porque imagina quando a gente estivesse dormindo, a gente pararia lá a função respiratória, a função digestória, a função vascular. Isso não é possível. Então, daí a importância do sistema nervoso autônomo. Ele não está sob esse controle da nossa consciência. A gente não precisa estar consciente, né, para que ele aconteça. Então, o sistema nervoso autônomo ele é um sistema nervoso motor também. Só que ele é um sistema nervoso motor autônomo, vegetativo. Diferente do sistema nervoso motor somático, onde a gente tem inervação de músculo estriado esquelético, o sistema nervoso autônomo ele inerva tecidos que não dependem da nossa consciência, da nossa vontade. Então, o sistema nervoso autônomo ele vai inervar músculo liso, cardíaco e tecidos glandulares. E, apesar de autônomo, ele, de certa forma, é sujeito a um grau de controle reflexo e também cerebral. O sistema nervoso autônomo ele é responsável pela manutenção da homeostase, do equilíbrio do nosso organismo em relação às funções vegetativas, às funções autônomas, às funções vitais. Isso porque ele se subdivide em duas porções. O sistema nervoso autônomo parasimpático, que em geral está relacionado às dilatações, a uma fase das nossas funções, onde a gente está num processo de repouso, né, de não estresse, enquanto que o autônomo, em geral, ele está relacionado com contração, com processos de adaptação à luta, à fuga, né, a momentos de estresse. Então, aqui só para a gente diferenciar o sistema nervoso motor somático do sistema nervoso motor autônomo. Então, ao contrário do sistema motor somático, onde o órgão-alvo, como eu falei, era o músculo estriado esquelético, no sistema nervoso autônomo, o órgão-alvo são o músculo liso, cardíaco e glândulos. Também diferente do sistema nervoso somático, onde a gente tinha somente um segmento nervoso periférico, no sistema nervoso autônomo nós temos dois segmentos periféricos, ou seja, dois neurônios periféricos. Um que parte da região, né, por exemplo, de medula espinhal, e outro que vai fazer sinapse com ele fora do sistema nervoso central, formando inclusive as estruturas dos gânglios autônomos, que são conjuntos de corpos de neurônios fora do sistema nervoso central, que difere, né, lá do sistema nervoso motor. E a fibra nervosa pós-ganglionar, que é essa segunda fibra lá, né, na região que faz sinapse com a fibra pré-ganglionar. Então, essa segunda fibra ela é a mielínica. Anatomicamente falando, nós temos distinções entre o sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. O sistema nervoso autônomo simpático, ele parte da região tóraco-lombar. Daí ele é chamado de sistema tóraco-lombar, onde as fibras pré-ganglionares são curtas em geral, né? E são curtas e as pós-ganglionares são longas, com exceção da medula adrenal, onde as fibras pré-ganglionares são longas e a pós-ganglionar é curta, que é justamente a célula cromafim ou feocromócito, que é responsável pela produção de adrenalina e noradrenalina na medula adrenal, função endócrina, que são células rudimentares, células nervosas rudimentares. Já o sistema nervoso autônomo parasimpático se origina da região tronco encefálico, região cervical, da medula espinhal e da região sacral, sendo chamado de sistema crânio-sacral por conta disso. E suas fibras pré-ganglionares são longas, chegando geralmente próximo ou no órgão-alvo, e as pós-ganglionares são fibras bastante curtas, estando presente no órgão-alvo. Então, aqui justamente demonstrando, né, essa descrição que foi feita
no slide anterior. Então, o sistema nervoso simpático, ele é caracterizado por fibras pré-ganglionares curtinhas, então os gânglios eles ficam na região próxima ali da coluna vertebral, né, próximo da medula espinhal, e as pós-ganglionares longas, e como partem da região torácica e lombar, sendo chamado de sistema tóraco-lombar. E lembrando que, por ser um sistema motor, né, essas fibras elas deixam a medula espinhal na raiz ventral, diferente do sistema sensorial, que é a raiz dorsal, onde eles aferem. Então, a exceção para isso que a gente falou, como também já tinha comentado naquele primeiro slide da divisão do sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático, a organização anatômica, é que na medula da adrenal isso muda. Então, a gente tem fibras pré-ganglionares bem longas, chegando lá na medula da adrenal, e na medula da adrenal nós temos o neurônio pós-ganglionar bem curtinho, que é justamente a célula cromafim ou feocromócito. Inclusive, né, sendo essa medula da adrenal uma exceção do sistema nervoso autônomo pelo próprio fato dela não ter uma função nervosa, não vai fazer sinapse com ninguém. Na verdade, ela libera adrenalina e noradrenalina de forma endócrina, tanto que ela é estudada no sistema endócrino. E o parasimpático, partindo lá da região do tronco encefálico, da medula espinhal sacral, sendo chamado de sistema crânio-sacral, por conta disso, né? E as fibras pré-ganglionares bem longas e as pós-ganglionares curtinhas. No sistema nervoso autônomo, nós só temos duas possibilidades de neurotransmissores para atuarem nas sinapses na região do sistema nervoso, na porção periférica, né? Que são a acetilcolina e as catecolaminas, noradrenalina e adrenalina. Na sinapse ganglionar, todas elas, independente de ser porção simpática ou parasimpática, elas ocorrem por meio do neurotransmissor acetilcolina. Então, a gente tem aí umas sinapses colinérgicas, né, já que utiliza o neurotransmissor acetilcolina, e o receptor na célula pós-ganglionar é um receptor nicotínico. Então, é uma sinapse excitatória, né? Por sua vez, na sinapse pós-ganglionar, que é a sinapse com o órgão-alvo, isso vai variar de acordo com a porção do sistema nervoso autônomo que está sendo tratada. Então, se é sistema nervoso autônomo parasimpático, toda sinapse pós-ganglionar, ela é com acetilcolina, toda ela. Enquanto que na sinapse pós-ganglionar do sistema nervoso autônomo simpático, nós temos predominantemente as catecolaminas, né, a noradrenalina aí, ó, e com exceção para algumas glândulas sudoríparas e vasos sanguíneos do músculo estriado esquelético, existe também a participação de acetilcolina. Então, essa é a exceção. E como receptores, né, para acetilcolina, nesses casos, tanto do parasimpático quanto do simpático, quando é acetilcolina, o receptor presente na célula-alvo para acetilcolina não é mais o nicotínico, mas sim o muscarínico. E daí, em geral, essas seriam sinapses inibitórias. Embora, né, a gente saiba que existem sinapses com receptor muscarínico que causam contração, que são excitatórios. Então, para que aconteça essa estimulação no órgão-alvo, né, na sinapse do sistema nervoso autônomo, assim como qualquer outra, a gente precisa do receptor. E aí o receptor, como já foi dito, ele é específico para cada neurotransmissor. A gente pode ter mais de um receptor, como é o caso da acetilcolina, pode ser nicotínico, muscarínico, mas são receptores específicos para aquele neurotransmissor e que vão dar respostas específicas de acordo com essa combinação de neurotransmissor com receptor. E receptor, só para a gente lembrar, né? Receptor nada mais é do que uma proteína de membrana. E a gente pode ter receptores nicotínicos, como é o caso receptores ionotrópicos, como é o caso do receptor nicotínico, que é o próprio canal, ou receptores muscarínicos, ou receptores metabotrópicos, como é o caso do receptor muscarínico, que não é o canal, ele gera toda uma alteração metabólica na célula.
Então, da ligação do neurotransmissor com o receptor, a gente tem, então, a alteração da permeabilidade de membrana da célula pós-sináptica, que vai gerar, portanto, uma despolarização, uma hiperpolarização nessa célula pós-sináptica. Ela vai excitar ou ela vai inibir. Então, se a gente pensar aí no órgão-alvo, ela pode estar estimulando, inibindo a contração muscular, da musculatura lisa, da musculatura cardíaca. Então, aqui, ó, justamente mostrando essa correlação do neurotransmissor com o receptor. Então, a gente viu que a gente tem apenas duas possibilidades de neurotransmissores no sistema nervoso autônomo. O neurotransmissor acetilcolina e o neurotransmissor noradrenalina. Se é acetilcolina, a gente só pode ter a interação dele com dois receptores. Ou é receptor nicotínico, do qual resulta uma sinapse excitatória. A gente já viu que toda sinapse ganglionar, ela é desse tipo, né? Com o neurotransmissor acetilcolina e com o receptor nicotínico, ou ela é com o receptor muscarínico, que aí vai ser a sinapse pós-ganglionar, a sinapse com o órgão-alvo. E nesse caso, são todas as sinapses do sistema nervoso autônomo parasimpático e a exceçãozinha lá do sistema nervoso autônomo simpático, que são os vasos sanguíneos do músculo estriado esquelético. Veja que eu estou falando de vaso, não estou falando do músculo estriado esquelético, porque o vaso é músculo liso. E algumas glândulas sudoríparas. E os receptores adrenérgicos, né, que pode ser alfa, beta-adrenérgico, quando se trata da noradrenalina, que aí é a grande maioria das sinapses pós-ganglionares do sistema nervoso autônomo simpático. Então, como já aqui, só para a gente recapitular, né? Esse sistema nervoso autônomo ele é responsável pelas funções vegetativas, pelas funções vitais do nosso corpo, e daí a não necessidade da consciência, da voluntariedade para que elas sejam executadas e corrigidas. E nesse sentido, a gente tem duas porções que têm funções opostas justamente para manter esse equilíbrio e regular, né, as funções orgânicas de acordo com a necessidade que se encontra ao longo da nossa jornada, da nossa vida, ao longo do nosso dia. Então, a gente tem as funções simpáticas e parasimpáticas justamente para manter essa homeostase orgânica de acordo com as demandas que surgem. Sendo simpático, né, como a gente já falou, uma resposta em geral ao processo de luta, de fuga, de estresse. E por esse sistema ser não só um sistema nervoso em si, mas também um sistema endócrino, fazer parte do sistema endócrino por conta da medula adrenal, nesse caso, são conseguidas respostas muito mais generalizadas do que a porção parasimpática. Então, a gente não só consegue, sei lá, dilatar uma pupila, como também consegue ter, né, respostas diversas de aumento de frequência cardíaca, respiratória, por conta justamente de ser um sistema não puramente nervoso, mas também endócrino. Enquanto que o parasimpático ele tem respostas mais focais, né, mais localizadas, por conta dele ser apenas o sistema realmente nervoso, não tem porção endócrina. Então, ele foca na digestão, ele foca lá, né, na resposta pupilar, e assim vai. E essas respostas autônomas, vegetativas, elas são respostas reflexas. Daí a gente fala delas como reflexos vegetativos, né? As alterações vegetativas. Então, se a gente está paradinho, a gente tem uma frequência cardíaca e respiratória. Se a gente corre, a gente tem uma resposta reflexa a essa atividade, que é justamente o aumento da frequência cardíaca, respiratória, por aí vai. Então, são respostas que são reflexas. Por que isso? Porque, por exemplo, no processo digestório, a gente tem a ativação do parasimpático. Como que o parasimpático é ativado? Então, quando a gente ingere um alimento, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a osmolaridade e a pressão dentro daquele trato digestório não é a mesma. Então, o estômago ele sofre uma dilatação, um aumento de pressão, um aumento da osmolaridade. E com isso, nós vamos ativar osmorreceptores, baroreceptores, receptores de pressão, receptores de osmolaridade, que vão levar essa informação de forma aferente, então veja que faz parte do sistema nervoso sensorial, até o nosso sistema nervoso central, e daí é ativado, no hipotálamo justamente essa resposta reflexa por ativação do parasimpático
para favorecer o processo digestório. Então, o processo de secreção dos sucos digestivos, de motilidade gastrointestinal, favorável à digestão e liberação dos sucos digestórios, né? Então, todo aquele processo favorável à digestão. Então, o processo digestório, que é um processo autônomo, a gente já vê que é um processo reflexo. Isso também é possível de ser verificado na alteração da pressão sanguínea. Então, quando a pressão sanguínea está alta, lá nos nossos vasos sanguíneos, particularmente na carótida e na aorta, são ativados vários receptores, e essa informação sensorial é transmitida também até o nosso sistema nervoso central, onde no hipotálamo é ativado aí uma resposta reflexa. Como? Se a pressão está alta, e a maioria dos vasos sanguíneos eles são controlados apenas por meio do sistema nervoso autônomo simpático, particularmente, né, por meio dos receptores alfa-adrenérgicos, para promover contração, vasoconstricção. Se a pressão está alta, toda vez que isso é captado por meio dos baroreceptores dos vasos sanguíneos, especialmente, como eu falei, da carótida e da aorta, isso é levado até o sistema nervoso central e o hipotálamo ele começa a inativar o centro controlador do sistema nervoso autônomo simpático. E aí o simpático ele tem sua atividade reduzida. Reduzindo a atividade simpática, diminui a vasoconstricção, então o vaso dilata, e, consequentemente, com a vasodilatação, diminui a pressão sanguínea. Em contrapartida, se existe uma baixa da pressão sanguínea, isso vai fazer com que ative o simpático. E a resposta reflexa vai ser, ativando o simpático, ocorre vasoconstricção, com a diminuição da luz do vaso, aumenta a pressão sanguínea. Outra resposta reflexa é a resposta à luminosidade. Então, a resposta pupilar é uma resposta reflexa. Né? Então, quanto maior a luminosidade, mais a pupila fecha. Então, ativa fotorreceptores, que são receptores sensoriais. Essa informação também é conduzida ao sistema nervoso central e a resposta é a constricção dessa pupila, né? Que é a miose, que é uma resposta parasimpática. Então, aqui justamente mostrando, né, essa pupila no tamanho normal, ela diminuída, que é a miose, causada pelo parasimpático, e a midríase pelo simpático. A própria micção, defecação, também são respostas reflexas. Então, a presença daquele conteúdo na urina, na bexiga, né, no intestino grosso, lá na região retal, também vai fazer essa ativação da micção, da digestão, da micção, da defecação, o processo digestório, como a gente já falou, não vou nem entrar em detalhes. E aqui a gente vai detalhar melhor como se dão essas respostas. Então, por exemplo, lá no músculo cardíaco, a gente tanto tem a atuação do simpático quanto do parasimpático. O simpático, no músculo cardíaco, ele atua por meio de receptor beta-1 adrenérgico, enquanto que o parasimpático através de receptores muscarínicos, no tecido cardíaco, no músculo cardíaco. Toda vez que o simpático estiver atuando, né, a noradrenalina lá se ligando ao receptor beta-1 adrenérgico, isso faz com que ocorra o aumento da frequência cardíaca, da força de contração cardíaca e de velocidade de condução sanguínea. Por quê? Porque a ativação do receptor beta-1 pela noradrenalina faz com que ocorra uma imensa abertura de canais de cálcio, né? Então altera a permeabilidade de membrana dessa célula, ativa a retículo sarcoplasmático, então aumenta a concentração de cálcio dentro dessa célula, o influxo de cálcio nessa célula, e o cálcio a gente sabe que atua na contração muscular. Então, por isso que aumenta a força de contração muscular, né? Além da questão da miosina e tudo mais. Então, aumenta a força de contração muscular e o volume de sangue que deixa o coração a cada minuto. E por que aumenta a frequência cardíaca? Porque ao mesmo tempo que abre um monte de canal de cálcio, que aumenta a concentração de cálcio dentro da célula, também acelera a saída, né, e o armazenamento desse cálcio lá no retículo sarcoplasmático, fazendo com que rapidamente ocorra a contração, mas rapidamente também o relaxamento. Então, é isso que aumenta a frequência cardíaca. Por quê? Porque o platô de contração cardíaca está sendo reduzido. Em contrapartida, o sistema nervoso parasimpático ele faz o oposto. Então, ele desacelera essa abertura de canais, né?
ele torna o platô cardíaco, de contração cardíaca ainda maior. Então, por isso que diminui a frequência cardíaca, diminui a força de contração cardíaca, diminui o fluxo sanguíneo, que é carregado, conduzido a cada minuto, desde o coração por minuto. E nos vasos sanguíneos. Então, a grande maioria dos vasos sanguíneos ela é controlada realmente somente pelo sistema nervoso autônomo simpático. E aí a gente tem o alfa, né, que a maioria é por ele mesmo, e a gente vai ter o processo de vasoconstricção. Então, a vasoconstricção causada, né, pela ativação do receptor alfa-adrenérgico pela noradrenalina. Por outro lado, nos vasos sanguíneos de órgãos críticos, como é o caso do coração, né, lá na coronária, a gente não tem receptor alfa, a gente tem receptor beta-2 adrenérgico, que quando ativado pela noradrenalina, ao invés de sofrer vasoconstricção, ele sofre vasodilatação, permitindo que aquele órgão, que é um órgão crítico, é um órgão vital, ele permaneça recebendo sangue em alta quantidade, mesmo no momento simpático. E se a gente pensar no próprio coração, isso é muito importante, porque o coração ele vai ter um trabalho muito grande durante a descarga simpática. Então, se ele sofresse vasoconstricção, ele ia ter uma restrição da sua oxigenação e da sua nutrição. Então, é de suma importância, né, essa diferenciação. Em um momento em que o corpo praticamente todo está sofrendo vasoconstricção, ele está sofrendo aí os órgãos críticos, ele está sofrendo vasodilatação. Além disso, a gente tem a exceção, né, dos vasos sanguíneos do músculo esquelético, das glândulas, que tem uma aparência lá com um parasimpático. Quanto ao trato gastrointestinal, é só a gente lembrar o seguinte, que o parasimpático ele é favorável à digestão e o simpático ele é desfavorável. Então, o parasimpático ele vai favorecer todo o movimento de mistura do conteúdo, né, com o suco digestório, então o movimento segmentar, que é o movimento de mistura, ele vai ser favorável à liberação dos sucos digestórios, né, suco gástrico, suco intestinal, suco pancreático, a bile. Enquanto que o sistema nervoso autônomo simpático ele é desfavorável ao processo digestório. Então, ele vai coibir essa secreção dos sucos digestórios, ele vai alterar a motilidade, então não vai ser uma motilidade para mistura, mas em geral uma motilidade peristáltica, né, de expulsão, vai alterar na questão dos esfíncteres, então vai ser tudo que for desfavorável à digestão. Nos pulmões, é o simpático que é favorável às trocas gasosas. Por quê? Porque são os receptores beta-2 adrenérgicos que, quando se ligam com a noradrenalina, que fazem com que ocorra a broncodilatação, com que ocorra o relaxamento da musculatura lisa, com que ocorra a diminuição da produção de secreções nos próprios alvéolos pulmonares. Secreção essa que é só a gente lembrar de quando a gente está doente, né? Quando a gente está gripado, quando a gente está com secreção pulmonar, isso dificulta a troca gasosa. Então, quanto mais líquido, quanto mais fluido, quanto mais secreção a gente tem naquele pulmão, mais difícil é de fazer a troca gasosa, porque aquele fluido, aquela secreção, ela vai tornar mais difícil a interação do gás que está entrando, né, do oxigênio que está entrando, com a parede do alvéolo pulmonar. Então, isso vai tornar a troca gasosa mais difícil. Então, quanto menos secreção é produzida, mais favorece a respiração, a troca gasosa, diferente de receptores alfa-adrenérgicos e do sistema nervoso autônomo parasimpático, que é prejudicial à troca gasosa. Ele é contrário, né, a esse favorecimento da troca gasosa, de frequência respiratória e tudo mais. Nos olhos, a gente tem justamente aquela resposta pupilar que a gente falou lá no início. Então, quando a gente tem a ação do simpático na pupila, naquela musculatura pupilar, isso vai permitir uma dilatação da pupila, né, uma midríase. Por quê? Porque lá na musculatura radial do olho, né, a gente tem a musculatura circular e a radial, parece aquele raiozinho de bicicleta. Na musculatura radial, a gente tem receptores alfa-adrenérgicos. E na musculatura ciliar, a gente tem receptores beta-adrenérgicos. Os receptores beta-adrenérgicos, quando ativados pela noradrenalina, eles relaxam a musculatura
ciliar, enquanto que os alfa-adrenérgicos, eles contraem a musculatura radial, permitindo com isso a dilatação da pupila. Então, para quê? Para aumentar o campo visual, né, no momento de estresse, então para fazer a adaptação visual, a visão a longa distância. Enquanto que o parasimpático faz o oposto. O parasimpático, através dos receptores de acetilcolina, né, o receptor muscarínico, ele vai fazer com que ocorra o oposto. Então, a contração da musculatura ciliar e o relaxamento da radial. Então, ocorre a miose, para a visão de perto, né, para a proteção contra o excesso de luz. Na bexiga, também é fácil da gente associar. Em situação em que a gente está desconfortável, né, de estresse, em geral a gente não consegue, né, ter a micção. Então, a gente está num ambiente desconfortável, né, tem alguém perto, a gente não consegue ter nos processos de micção de forma apropriada. Isso porque o sistema nervoso autônomo simpático, ele faz com que ocorra no fundo de saco dessa bexiga, né, que são os músculos destrusores, o músculo destrusor, ele faz com que essa musculatura relaxe, então ele aumenta essa dilatação da bexiga, permitindo maior acúmulo de urina, enquanto que lá na região do esfíncter, né, que é o músculo trígono, ele contrai esse esfíncter quando se liga com a noradrenalina, né? O receptor alfa-adrenérgico, ele contrai esse esfíncter, impedindo que a urina saia. Então, quando o simpático está predominando, ele permite, né, nessa musculatura da bexiga, ele permite maior acúmulo de urina, porque dilata o fundo de saco da bexiga e prende essa urina porque a contração do esfíncter é feita pelo receptor alfa-adrenérgico ao se ligar, né, com a noradrenalina por conta da contração da musculatura que a gente chama de músculo trígono. Enquanto que o parasimpático faz o oposto. Então, quando o parasimpático está atuando, ele contrai o músculo destrusor, que é o fundo de saco, e ele relaxa o esfíncter e a urina vai embora. E isso é bem perceptível se a gente vê uma bexiga cheia e uma bexiga vazia. Então, a bexiga cheia, ela tem uma parede bem fininha, parece uma bexiga mesmo de festa. Enquanto que a bexiga vazia, ela tem uma parede bem espessa, né? Por conta dessa dilatação que o beta, o receptor beta permite, ela fica fininha, e a contração que o parasimpático está permitindo também. Nas glândulas sudoríparas também, elas são controladas de forma autônoma. Então, ninguém controla o suor, né? Cada um que sua quando precisa, quando o sistema nervoso autônomo controla. Então, como é que é feito isso? Então, as glândulas sudoríparas. No caso das écrinas, que são aquelas que formam um suor mais aquoso, que serve mais para o controle térmico, realmente, termorregulação, a gente tem, né, a ação simpática colinérgica, aquela exceção que a gente falou lá, né, que apesar de ser o sistema nervoso autônomo simpático, os receptores são muscarínicos e o neurotransmissor é acetilcolina. E as apócrinas, que são glândulas que têm uma secreção mais viscosa, proteica, elas são controladas pelo sistema nervoso autônomo, realmente adrenérgico, através de receptores alfa e beta-2 adrenérgicos. Então, essas glândulas se contraem e vão eliminar seu conteúdo. E as glândulas salivares também é muito fácil da gente associar isso. O sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. É só lembrar de quando a gente está muito ansioso, então a gente vai fazer uma palestra, a gente vai apresentar um trabalho, a gente fica com a boca seca, né? Falta de saliva, a saliva fica viscosa. Por quê? Porque aquele momento é um momento de descarga do sistema nervoso autônomo simpático. E o simpático, ele causa constricção. Então, ele causa vasoconstricção, que já prejudica a produção de saliva, porque a saliva é um produto do plasma sanguíneo. Então, se eu tenho uma vasoconstricção, não chega ao plasma sanguíneo suficiente para produzir saliva. Se eu tenho uma vasoconstricção, eu tenho uma constricção dos ductos salivares, né? E aí, essa saliva que chega na boca, ela chega em menor quantidade, ela chega de forma mais viscosa, ela fica mais viscosa. Por outro lado,
quando o sistema, a gente está relaxado, né? A gente tem já é o oposto, a gente tem um maior volume salivar, a gente tem uma saliva mais aquosa. Embora, né, que a gente saiba que em momentos de grande estresse também pode haver, sim, a salivação, até porque precede, por exemplo, o vômito, e pode, sim, acontecer esse desequilíbrio. Nos órgãos reprodutores também a gente tem um controle do sistema nervoso autônomo. Como que isso acontece? Então, se a gente pensar no processo de emissão, de ejaculação do sêmen, né? Esses acontecem pela contração dos ducto deferente, da própria estrutura uretral, das glândulas sexuais acessórias do macho, e isso se dá por meio do controle simpático, então, particularmente, né, através de receptores alfa-adrenérgicos. Contração da bexiga também para evitar a presença de urina, né, no sêmen. Já quando a gente fala da ejaculação, da ereção, do processo de ereção, a gente fala de um controle de um acúmulo de sangue. O acúmulo de sangue é possível a partir da vasodilatação. E essa vasodilatação, né, peniana, ela é associada a um controle parasimpático, que só é possível nesse momento de estímulo à cópula que está acontecendo por meio de neurotransmissores atípicos, e aí se associa ao óxido nítrico produzido no próprio tecido. Então, ativa os receptores, né, muscarínicos, e a gente tem a vasodilatação, que permite a acumulação do sangue, e o processo de ereção do pênis. Já no sistema reprodutor da fêmea, esquece essa ejaculação aqui, tá? É o da fêmea, de emissão. A gente tem também o simpático atuando para o processo de contração uterina. A gente fala de receptor alfa-adrenérgico e relaxamento uterino no beta-adrenérgico. Enquanto que no sistema nervoso autônomo parasimpático, a gente vai ter esclerose de novo pênis, a ereção do clitóris, e a gente vai ter a contração uterina. E aí vocês podem perguntar, como assim? Né? O simpático contraindo e relaxando, o parasimpático aí também tendo contração do clitóris, beleza? Que é igual ao macho, em relação ao pênis, mas também contração uterina. Então, veja, se eu estou associando o parasimpático com a contração do clitóris, eu já sei que isso aí está no momento de cópula. Então, condução de gametas. A contração uterina é para condução de gameta. Se eu falo lá do simpático, relaxamento uterino, eu já estou no momento em que, por exemplo, essa fêmea precisa dilatar o útero para manter o feto. Enquanto que na finalização precisa expulsar esse feto, então preciso contrair o útero. E aí esses receptores, eles também vão sendo alterados de acordo com a fase, com o ciclo, né? Nesse caso, o reprodutivo do animal. Então, vai sendo modificado. E aqui, só para finalizar, né, a gente mostra justamente o centro de controle, a porção central, a porção central de controle do sistema nervoso autônomo. Então, a gente fala dele como uma porção periférica, óbvio, né? Porque ele tem a porção motora, somática, motora, autônoma, sensorial, que são o sistema nervoso periférico, mas a gente tem um centro controlador, né? Que é o sistema nervoso central. E aí, esse centro, basicamente, é o hipotálamo, influenciado pelo tronco encefálico e pelo córtex cerebral. Havendo essa ação no tecido-alvo, a gente já vem comentando isso, que o efeito nervoso ele precisa ser finalizado. O neurotransmissor não vai ficar ali para sempre ligado no receptor, dando aquela resposta, até porque isso é prejudicial para a própria célula-alvo, para a própria célula nervosa, né, se for o caso. Então, quando esse neurotransmissor interagir com o seu receptor, ele vai se desvincular desse receptor e ele vai começar a ser metabolizado, ele vai começar a ser fagocitado, enfim. Vai finalizar essa ação desse receptor. E isso vai variar, né? A gente viu que tem diferentes formas de acontecer, recaptação pela própria célula pré-sináptica, fagocitose por célula da glia,
difusão para a fenda sináptica, degradação por enzimas presentes nessa fenda. E aí a gente tem que lembrar que nesse processo a gente só tem neurotransmissor de moléculas pequenas. Então, eles são sim degradados, eles conseguem ser difundidos para fora da fenda, eles são fagocitados sim, mas principalmente o que acontece com o neurotransmissor de molécula pequena, né, o que predominantemente vai acontecer é a recaptação. No caso da noradrenalina, a gente sabe que ela vai ser recaptada de forma íntegra, integral. Ela é recaptada junto com a sua vesícula sináptica, né? E volta para ser reutilizada lá no terminal pré-sináptico. Enquanto que a acetilcolina, ela sofre primeiramente a ação da acetilcolinesterase presente na fenda sináptica e o acetato é perdido e a colina é reaproveitada para uma nova síntese de acetilcolina. E aí, então, somente então, a célula alvo, ou no caso, se a gente pensar na célula pós-ganglionar, ela é repolarizada, ela volta ao seu estado de repouso e apenas nesse momento ela pode ser novamente estimulada. Então, é sempre um ciclo, né? A ação nervosa é sempre um ciclo. A gente vai ter a estimulação e a gente vai ter a volta dessa célula-alvo ao seu estado de repouso para uma nova estimulação. Tá? Então, lembrando que a gente trabalha com o sistema nervoso autônomo, então sempre os alvos dessa ação vão ser músculo liso, cardíaco e glândulo. Onde que tem músculo liso? Nas vísceras, né? A gente tem aí nos pulmões, a gente tem nos vasos sanguíneos, a gente tem musculatura lisa no trato gastrointestinal, então é bastante controlado. Onde que a gente tem musculatura cardíaca? É o coração. E as glândulas, a gente tem principalmente as glândulas sudoríparas, a gente dá destaque, mas também glândulas endócrinas são controladas, sim, sofrem controle do sistema nervoso autônomo.